Olá! A partir de agora você confere a semana as principais notícias dos últimos dias apresentadas aqui pela UPF TV. Uma doença onde as causas não são totalmente conhecidas. Aqui na região norte do estado são registrados mais de 100 casos de câncer em crianças e adolescentes por ano. Baixo preço pago pelo litro do leite preocupa os produtores no estado. A regulamentação para quem quer vender comida nas ruas de Passo Fundo nos conhecidos food trucks. E ainda em algum momento da sua vida você pensou em ser um colecionador? Nós vamos apresentar durante todo o programa uma série sobre colecionadores. Se você já teve que esperar um ônibus num dia de chuva ou uma linha mais demorada, sabe o valor de um abrigo e de um banco. Em Passo Fundo são 720 paradas, mas a maioria não está em boas condições. O principal motivo, o vandalismo. Nossa equipe circulou pela cidade para mostrar a situação dos pontos de ônibus. Veja só. Quem precisa de transporte coletivo urbano, consequentemente, precisa de locais adequados para a espera. Das 720 paradas de ônibus em Passo Fundo, 680 têm abrigos instalados e mantidos pela prefeitura. O nosso trabalho ele é constante, né? Embora hoje praticamente 80%, 90% das paradas de ônibus já possuem abrigos, mesmo assim a gente vem trabalhando, né, na instalação de novos para, digamos assim, deixar 100% das paradas com abrigo, mas principalmente a manutenção. Como são um número razoável, né, de abrigos, sempre há necessidade de renovação, de repintura, de instalação de bancos, e principalmente nesses novos é mais a questão da limpeza também que a gente executa. Apesar de alguns lugares ainda estarem conservados, a situação de grande parte das estruturas pede melhorias. No centro da cidade, onde o fluxo de pessoas é maior, em muitos pontos, falta cobertura ou até mesmo um banco para o descanso durante a espera. Eles cheiram, né? Elas estão pequenas. Os bancos, quando está chovendo, aquilo ali, a cobertura dela é muito, né? Então se molha tudo. É o calçamento, né? Eu acho que tem que dar uma fechadinha atrás. Quando chove, ela está muito aberta. A gente acaba se molhando ali, né? A Secretaria de Transportes e Serviços Gerais instalou novos abrigos nos últimos meses, mas revela que o principal problema é o vandalismo. Hoje o principal problema que nós temos é do vandalismo, né? Principalmente nos modelos novos, né, que nós temos no município, que é aqueles com proteções laterais, né, de vidro, os modelos um pouquinho melhores que do centro da cidade, que ele é todo ele de vidro. Esse é o nosso principal problema, que é o vandalismo. Também alguns problemas com acidentes, né, causados por motoristas, enfim. Nós temos uma rotina de manutenção, principalmente naqueles locais onde tem vegetação, que a gente faz a roçada, também faz a manutenção do piso, né? Enquanto alguns estragam, outros cuidam. Edgar é um exemplo. Busca melhorias dos pontos no bairro Hípica. Com doações de materiais de construção junto com outros moradores, conseguiu mudar a situação de algumas paradas do bairro onde mora. Começou com essa ideia há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, porque a gente via a dificuldade das pessoas de idade e até as crianças de ficar esperando o ônibus sem lugar para sentar, né? Daí a gente teve uma ideia, comecemos primeiro fazendo um banco e depois fomos implementando a parada, que nem essa aí tem TV, tem internet, tem água gelada. Esse trabalho aí é um trabalho voluntário de nós, né? E a doação dos moradores do bairro, os empresários do bairro que ajudam, né? Algumas pessoas até ligam para a gente buscar o material que tem lá e não estão usando, né? A possibilidade de adotar paradas de ônibus por pessoas ou empresas é um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores. A ideia é que, em troca de publicidade, a conservação seja de responsabilidade de quem adota o local. A gente pretende aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos através de uma parceria, que é a parceria pública e privada. O poder público não tem dinheiro para constantemente ficar fazendo a manutenção e o investimento que os abrigos de ônibus necessitam para dar conforto, para dar segurança e proteção para o usuário. Então, a gente está propondo que seja criado um termo de cooperação entre a Prefeitura e as empresas,
que pode ser tanto pessoa física como jurídica, né? Não é somente empresas, pessoa física também que se interessar, poderá participar desse termo de cooperação, fazer o investimento e ficar responsável pela manutenção do abrigo e, em contrapartida, explorar aquele abrigo de ônibus, aquela parada de ônibus publicitariamente. Claro que, do tamanho que for a parada de ônibus, vai ter um limite para que seja colocada a publicidade e também estamos estabelecendo no nosso projeto algumas regras de alguns produtos que não podem ser publicitados nas paradas de ônibus. A ação do Edgar deu uma cara nova aos abrigos instalados no bairro. Mesmo assim, a responsabilidade da adequação continua da Prefeitura enquanto o projeto de lei não for aprovado. Os produtores de leite estão sentindo o impacto causado pelo baixo valor de compra do produto nos últimos meses, apesar do preço do leite que chega ao consumidor não ser considerado alto em comparação a outros períodos. A nossa equipe foi até o interior de Passo Fundo para saber como está a situação dos pequenos produtores. O Serafim mora com sua família em uma propriedade em Santo Antônio de Capinzal, no interior de Passo Fundo. Ele é um pequeno produtor de leite há cerca de 12 anos. Nos últimos meses, assim como muitos produtores, ele tem sentido o impacto do baixo valor de compra do produto e o alto custo no trato dos animais. Senti na queda do preço, tanto do preço do leite como do trato da vaca, né? Tudo muito caro para fazer hoje e o preço do leite caiu demais, né? São vários os fatores que influenciam o valor do preço do leite. A variação de produção, típica da época do ano, é um deles. Embora isso não seja tão característico em relação a outras culturas, mas temos sim um período de maior quantidade de leite produzido, então aumenta a oferta da produção. Nós temos uma interferência em relação a consumo, a maior ou menor consumo. Temos um fator que talvez hoje seja o que mais esteja interferindo para essa pressão negativa do preço do leite, que é em relação à redução de consumo de uma maneira geral no mercado nacional. E nós temos também, não de forma tão expressiva, mas também interfere, pois aumenta a disponibilidade do produto, que é a questão da importação do leite em pó. Na propriedade do Serafim são produzidos em média 120 litros de leite por dia. E o preço que ele está recebendo pela produção segue baixo. Estava 1,40, hoje vem 84. Né? Então é grande a diferença. Né? Nos últimos meses caiu mais ainda. Eu estava naquela média ali de 90 a R$1, agora veio para 84 e ficou naquilo ali. Né? Quando você tem escalas maiores, você consegue conversar diferente com o laticínio. Então, esse pequeno produtor realmente é aquele que sente um impacto maior, até mesmo porque ele também tem uma dificuldade em relação ao uso da tecnologia e ao melhor uso dessa tecnologia, né? Ele acaba sendo penalizado 2 vezes. Então, realmente, esse é o grupo, digamos assim, que é o primeiro grupo que sente o efeito negativo do preço do leite. Uma pesquisa realizada pela Emater em 2014 e 2017 sinaliza uma redução no número de produtores. Um dos motivos que interferem de forma mais forte na tomada de decisão em buscar outro ramo, além de razões como a disponibilidade de mão de obra e escala de produção, é o preço de compra do produto. Aquele produtor que visualizar a permanência na atividade, ele pode inclusive nessa crise enxergar oportunidades de qualificar o processo, de investir em tecnologia, de buscar não só investir em tecnologia, mas investir na tecnologia adequada e principalmente focar em gestão. O leite é uma atividade importante, ele é uma oportunidade de renda, mas assim como qualquer outra cultura, precisa de profissionalização. 12.700 casos de câncer foram registrados em jovens de 0 a 19 anos aqui no Brasil no ano passado. O câncer em crianças e adolescentes é uma doença que começa silenciosa e, na maioria das vezes, acontece sem motivo aparente. E para a gente falar sobre isso, a gente traz agora uma história de Vitória. Vitória, um substantivo, um estado de espírito e um nome. Aos 16 anos, a Vitória experimentou essa sensação muitas vezes, mas a principal foi há pouco tempo, quando se viu livre do câncer de faringe que conheceu aos 14 anos de idade. Eu digo que sou uma Vitória antes e uma Vitória agora.
Mesmo com a vitória, a doença deixou marcas. Começou silenciosa, em forma de uma infecção na garganta e nos ouvidos. Foi longa a trajetória em médicos para descobrir que ela acabava de entrar nas estatísticas de câncer infanto-juvenil do país. Aqui na região norte do estado, a média é de 100 a 130 casos novos todos os anos. Desses, só 3 a 5% estão relacionados a fatores genéticos. Isso significa que grande parte acontece de maneira completamente aleatória. Ninguém sabe porque algumas crianças e adolescentes vão ter câncer e outros não. Então isso acaba impactando na questão de que não se tem como evitar essa doença, porque não está relacionada a fatores de risco. Então não tem como fazer a prevenção primária. Mas é fundamental para se impactar na cura, na sobrevida desses pacientes, o diagnóstico precoce, porque a gente não consegue influenciar para evitar, mas consegue influenciar o resultado na questão do diagnóstico precoce. Mas e como identificar os sinais? A Vitória chegou a tomar antibióticos para conter uma dor de garganta antes de saber ao certo do que se tratava. Foi a médicos especializados em doenças dos olhos, do estômago. O último diagnóstico foi o câncer. O grande problema é que muitos sintomas estão relacionados a doenças muito mais frequentes e muito mais banais e muito menos graves. Então é muito importante que os médicos, né, as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, o pessoal relacionado ao atendimento primário das crianças e dos adolescentes sempre tenha a possibilidade de câncer, né, diante de sintomas que podem ser de outras doenças menos graves, mas pode também ser relacionado ao câncer. Na maioria das vezes, o câncer chega disfarçado de anemia, hematoma sem motivo aparente, diminuição da resistência, febre constante. E é por isso que é tão importante a atenção dos profissionais que fazem o primeiro atendimento dessas crianças e adolescentes. O desafio é saber discernir, porque às vezes é muito melhor se pecar por excesso, imaginar que pode ser uma coisa mais grave e não ser, do que deixar para lá e se perder tempo na questão do diagnóstico. Quando o diagnóstico é precoce, a maioria dos casos acaba assim. Por aqui, a Vitória não só enfrentou uma doença, como também cresceu como pessoa e fez amigos. Natural de Barros Cassal, ela passou boa parte da adolescência em tratamento no hospital. E foi ali que conheceu a Silvia, que passou de professora a amiga. Quando ela ficou, que descobriu que tinha a doença e começou a tratar, ela ficou afastada da escola. Então começou a frequentar as aulas aqui na classe hospitalar. E a Vitória está alguns dias na tua casa, né? Como é que é? Conhecendo a família? Sim, ela está alguns dias lá, veio passar o final das férias, né? Porque agora a Vitória vai retornar para a escola. Agora ela terminou o tratamento, então ela vai retornar para a escola. Então os últimos dias de férias dela foram na casa da Pro. Que legal. Acaba entrando para a família também. Sim, verdade, acaba entrando para a família, com certeza. Teve o lado difícil, complicado do tratamento, mas teve aquele lado bom, que eu conheci pessoas legais, eu amadureci, eu cresci, eu me conheci, eu aprendi a ter amor próprio, a me gostar mais, a ser uma pessoa do bem, uma pessoa melhor do que eu era, assim, digamos. Que tal ter em casa uma coleção que ultrapassa a marca de 15 mil itens? É de Passo Fundo, dono desse universo automobilístico e cinematográfico em miniatura. E a partir de agora, durante todo o programa, nós vamos apresentar uma série de reportagens sobre colecionadores. É carrinho que não termina mais. Tem neste cômodo da casa, mas também aqui no corredor, neste quarto, neste outro quarto. A pessoa, quando começa a colecionar, ela vai se envolvendo com o processo. O Igor começou lá atrás, há cerca de 11 anos, 12 anos atrás, com um Fusquinha do filme Herbie, da década de 60. Bom, foi se envolvendo, foi colecionando, hoje o acervo é gigante, tem mais de 15 mil carrinhos, motos, enfim. E olha só, quando a gente fala da questão temática de se envolver com a coleção, a gente está sentado, por exemplo, em poltronas que foram do Cine Teatro Pampa. E a impressão que passa é justamente essa, tu é apaixonado por filme, por cinema, óbvio, né? E ligado a isso tudo, os carrinhos. Os carrinhos, aviões, até digo assim, depois que
começa a mudar um pouco o foco, não deixa mais ser carrinhos, começa a ser miniaturas, porque daí tu começa a cuidar delas, a expor, procura assim que as pessoas não brinquem tanto com as miniaturas, e é uma paixão, como dizem assim, uma coisa que leva pra vida toda. E quando ele fala desta paixão e dos cuidados com a coleção, fica claro o capricho do guri com as miniaturas. Só nesta prateleira que pega todo o corredor, são mais de 7.000 carrinhos. E como é cuidar disso tudo? Porque a gente nota que tu meio que espalhou pela casa. Tem 3 cômodos da casa, tem no corredor. Eu comecei assim, digamos, comecei aqui no quarto, uma estantezinha pequena, umas prateleiras, e daí depois foi indo. Foi uma prateleira aqui que foi aumentando, aí eu tive que pegar uma prateleira maior, e foi indo, foi crescendo, e daí chegou até um momento que eu tive que fazer um expositor grande no corredor para daí tentar colocar mais um pouco, mas daí hoje em dia já falta mais outro expositor desses. O colecionador, quando ele começa a se envolver com isso, tem uma questão de custo, né? É barato colecionar carrinho? É barato dependendo do foco para onde tu vai muitas vezes. Tu muitas vezes coleciona aqueles ditos da marca Hot Wheels, é uma coisa mais barata, porque é uma coisa que tu vai no mercado. E acha. Se tu não tem muito foco também tu acha. Agora se tu disser assim, não, eu quero uma miniatura específica tal, que foi fabricada em 1960 e que só tem 100 unidades, aí tu vai pagar um pouco mais, bem mais por ela. E como é que é a tua relação de comercializar os teus carrinhos? Porque tu tem carrinho repetido, né? Aí tu troca, tu vende, como é que é? Eu trocava, vendia, mas daí teve 2 vezes já eu fui numa loja fora daqui, no estado do Paraná, em Curitiba, e eu negociei com o pessoal. E daí acabei entregando ali, pegando, como dizem, crédito na loja. Daí também o crédito já foi ali, daquele momento ali que eu fechei com eles, já foi na mesma hora o crédito, já comprei tudo com eles ali. A riqueza da coleção do Igor está nos detalhes de cada carrinho. A maioria aqui são peças raras e de considerável valor monetário. Esta Kombi tem 15 anos e vale em torno de R$400. Já este Fusca é chinês e uma relíquia da infância. Foi encontrado embaixo de um móvel. E falando em Fusca, tem de tudo quanto é tipo. Kombi também, com reboque, caçamba e, claro, os modelos e marcas conhecidos por todos e amplamente divulgados pelo cinema também estão aqui. Este é um Ford Mustang Shelby GT. Este outro um Chevy 1959 Impala. Este é um Chevy 1947 Flatline. Já este é um Ford Interceptor da Polícia de Nova York. Este é da Polícia Estadual Americana. Aqui uma F100 1956. Ford Mustang 1967. Delivery 1940. Um Corvette 1965 e, claro, um Camaro 1969. E os aviões? Este da Varig foi adquirido logo após o fechamento da companhia. Tem helicóptero para transporte de tropas, resgate em alto mar e caças, o Mirage do Brasil, da Força Aérea Britânica e da França. E o que dizer destas miniaturas de carretas? Tem do Kiss e do AC/DC. Eu disse no início do nosso papo que começou com aquele Fusquinha do filme Herbie e tal. Mas tem um Fusca da vida real que foi o que deu origem à tua coleção, é isso? Isso. Minha mãe ela ganhou em 1977 um Fusca branco 1300L com interior monocromático marrom. Todo original? Todo original, motor 1300, dínamo, só depois eu coloquei o alternador para evitar de ter problema para carregar a bateria. Mas até 2010 ficou o nome da mãe. Depois do final de 2010 eu passei pro meu nome, então ficou 33 anos no nome da mãe. Legal, Igor, parabéns pela tua coleção. Batemos um papo com o Igor, então a gente viu, né, que até pelas imagens o Fusca, a Kombi tem uma relação muito próxima com ele e muito legal, parabéns, viu? E a gente fica um pouquinho mais de imagens aí da coleção que passa dos 15.000 carrinhos. E
depois do intervalo, a gente segue apresentando a nossa série de reportagens sobre colecionadores. E você vai ver também como é a regulamentação para os serviços de food trucks em Passo Fundo. Nós já voltamos. É muito provável que você já tenha experimentado uma comida de rua, aquelas vendidas nos veículos que hoje chamamos de food trucks. Esse setor foi a alternativa para muita gente que estava desempregada, para quem sentiu os efeitos da crise ou ainda aqueles que decidiram inovar. E são muitos os que querem investir nos food trucks. Só que, para oferecer o serviço, é preciso regulamentar o negócio. Você provavelmente já viu um desses por aí. Hoje a gente conhece como os food trucks, mas a história por trás deles é bem mais antiga. Aqui em Passo Fundo, o hábito de vender comida na rua foi regulamentado lá em 1999. Desde então, qualquer veículo pode fazer isso, ou mais ou menos. De uns tempos pra cá, ficou difícil colocar um desses na rua. Pra gente ter uma ideia, no ano passado, só 7 empresários conseguiram a licença para vender alimentos nas vias públicas aqui da cidade. Ao mesmo tempo, todo mês, pelo menos 35 pedidos são protocolados para conseguir a autorização da Secretaria de Finanças. A demanda tem assim aumentado nesses últimos anos, assim, vou dizer assim, basicamente 4, 5 pedidos ao dia. Só que, claro, face às restrições que a legislação impõe ali, né? Porque basicamente a regra, digamos assim, dos alvarás do município é o estabelecimento fixo, né? A exceção, dá para se dizer, são o comércio em via pública, que existe uma legislação que regula. A questão é que essas exceções influenciam em um assunto já bem batido por aqui: o trânsito. A análise passa por 2 secretarias, a de Finanças, que é quem vai analisar a questão burocrática, e a de Segurança Pública, que vai estudar qual será o impacto da permanência do veículo naquela via. E é por isso que os índices de autorização para trabalhar na rua não são assim tão altos. Um exemplo: o empresário que buscar por um espaço no centro provavelmente não vai ter o pedido aceito. Isso porque o trecho que começa na rua Teixeira Soares e vai até a Benjamin Constant tem um fluxo bem intenso de veículos. O entendimento é que um carro desses, nesses lugares, pode causar algum incidente e até atrapalhar o movimento. Além disso, o dono também precisa prestar atenção em outros detalhes. O que nós analisamos aqui? A presença de estabelecimentos próximos que comercializem alimentos, uma lancheria, uma padaria, tem que estar a 70 metros do local que essa pessoa pretende ficar. E se há comércio ambulante nas proximidades também legalizado, tem que estar a 100 metros desse outro comerciante ambulante que está licenciado para trabalhar. Com essas restrições, que é uma forma de organizar, digamos assim, o comércio na via pública, tem impedido também a liberação de novas licenças, pelo menos da maioria desses pedidos que são feitos, né? Digamos assim, de cada 10 pedidos, 1, 2 pedidos, quando muito, a gente consegue deferir aqui pelas questões da lei mesmo. Com tantas normas, não é tão simples que negócios como esse tenham a licença para trabalhar na rua. Por isso, alguns empresários buscaram por alternativas. Essa aqui foi uma delas, que é basicamente um aluguel do espaço para aquelas pessoas que não conseguiram a autorização para trabalhar em via pública. A gente pegou e fez esse parque aqui para apoiar os demais que não tinham espaço em Passo Fundo para trabalhar na rua. A gente criou esse espaço para atender melhor os clientes, né? E para mim está dando certo, para mim é gratificante, eu faço o que eu gosto. Nesse lugar está o Rafael, que tem a licença para trabalhar com alimentação e com o veículo, mas não na rua. A gente teve que alugar o local porque a gente não conseguiu licença na rua para trabalhar, né? Então a gente precisou alugar o local. Temos o MEI, pagamos CNPJ, tudo direitinho e não conseguimos trabalhar na rua, né? Nesse caso, como ele está em um espaço alugado, só precisa ter um alvará de funcionamento. E mesmo assim, não deixe de passar por todas as cobranças da vigilância sanitária. Esse processo se repete todo ano, junto com o pagamento de pouco mais de R$ 1.000, o imposto para garantir o funcionamento.
O mesmo acontece para quem já está na rua, como é o caso da dona Geni. Ela até demorou um pouquinho para ter a licença aprovada, mas agora consegue trabalhar em via pública. Uma rotina pesada, mas que, segundo ela, vale bastante a pena. A minha rotina aqui eu começo às 3 horas da tarde, né? E vou até às 10h30 da noite. Depende se tem cliente, a gente fica um pouquinho mais, né? E um pouquinho antes, a gente fecha. Mas é uma rotina boa, né? A gente gosta muito, eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Porque tem uma clientela muito boa, né? Independente do espaço, alguns questionamentos surgiram ao longo do caminho. Afinal, ao que se deve tanta procura para vender em carros como esse? 40 licenças deferidas atualmente, mas o número de pedidos é infinitamente maior, né? A demanda é bastante grande. Claro, isso tem muito a ver, digamos assim, com um pouco da crise que se instalou no país, né? Dificuldade de trabalho, né? Mas é bom frisar também que existe uma dificuldade do município, até pelas restrições da lei mesmo, em deferir a maioria dos pedidos que vêm para nós. Porque a grande maioria desses pedidos, eles solicitam locais, obviamente, de grande movimento, de grande fluxo de pessoas. Colecionar é considerado por muitos uma arte. A coleção pode ser de discos, de vinil, CDs, DVDs, revistas, até cédulas antigas de dinheiro. Isso mesmo, guardar cédulas para alguns é uma paixão e pode ser bem rentável. Esta é a primeira cédula emitida pela Casa da Moeda do Brasil no início dos anos 1960. Era de 5 cruzeiros. E nesta caminhada de mais de 500 anos, o Brasil já teve muitos tipos, nomes e cores de dinheiro. Lá no passado era o réis, dinheiro como este que teve finalidade específica, criado para o mercado do café. E é importante destacar que a cédula de dinheiro só começou a circular no país em 1833 no Império. E quem imprimia estas notas eram bancos estrangeiros. De 1833 até por volta de 1940, a impressão do dinheiro foi por bancos americanos. Após esta data e até o início dos anos 1960, a Inglaterra era quem imprimia o nosso dinheiro. O Wagner é colecionador de cédulas, também é fotógrafo. A paixão por colecionar dinheiro nasceu ainda na infância, quando morava com os avós. Meus avós sempre tinham essas cédulas rodando lá, né, nos galpões, né, então eu comecei a guardar cédulas, comecei a guardar moedas, e conforme fui crescendo, foi me chamando a atenção de descobrir por que uma cédula nova, né, flor de estampa, que é o que nós chamamos, que não circulou, vale menos do que uma cédula gasta, totalmente gasta, que se tu vê, tu descarta. As cédulas, os personagens geralmente são personagens históricos, né? Então tu acaba entrando na história automaticamente. E quem olha de fora pode achar que dinheiro é tudo igual, só muda o valor monetário. Mas não, para quem coleciona, uma série de fatores na cédula faz a diferença. Primeiro ponto, dobrou a cédula, ela já vai perder valor para um colecionador. Mas aí tem uma cédula, digamos assim, que ela está bem gasta, tem dobra e tem um rasgo, né, num dos cantos da cédula. Se essa cédula for muito rara, digamos assim, ela vai perder o valor? Vai perder o valor. Só que um colecionador não vai deixar de ter essa cédula por causa daquele rasgo. E nesta coleção tem algumas situações curiosas. Esta nota de R$1.000 é portuguesa e circulou no Brasil depois da Segunda Guerra como 1 centavo. O motivo foi a escassez de metal em razão do confronto. Assim, o dinheiro era usado para facilitar o troco, substituindo as moedas. E para quem coleciona, cada cédula tem sua própria história e características. Nós temos uma aqui, ó, que ela é a segunda estampa. O que ela significa a segunda estampa? Essa aqui, já. Essa aqui ela foi produzida na Inglaterra, tá? Então, a primeira estampa ela foi produzida nos Estados Unidos, de 42 a 49. Nesse período de transição, após 49, veio como segunda estampa por produção inglesa. O número de série vai depender também daquela questão do ministro. O ministro ficou 2 meses e largou só o número de série de cédulas no mercado. Vai ter um valor
muito alto. Mas normalmente começa no 00000. 000 e vai indo. Quanto mais zero tiver uma cédula no início aqui, mais rara ela vai ser. Isso, nós temos uma aí, depois podemos ver, que é a 0000075. Então, é o primeiro lote, né? É a primeira cédula que circulou. Ela tem um valor monetário maior do que as outras. O Wagner tem dinheiro de todas as mudanças vividas pelo Brasil. Ele tem o réis do tempo do Império, o cruzeiro criado na década de 1940 por Vargas e por aí vai. De 1967 a 1970, o Cruzeiro Novo. De 1970 a 1986, o retorno do Cruzeiro, mas aí em novo visual. De 1986 a 1989, o Cruzado. De 89 a 1990, o Cruzado Novo. De 90 a 1993, a volta do Cruzeiro. De 1993 a 94, o Cruzeiro Real. Para só então a chegada do Real, moeda que existe até hoje. São vários planos econômicos em diferentes momentos do país. Em pouco mais de 500 anos de independência do Brasil, o país teve cerca de 10 momentos em que criou o dinheiro novo. Estou falando aí lá dos réis até hoje o real. Isso para os saudosistas, para quem coleciona, é bacana, é interessante, mas pensando na economia e na força econômica do país, a gente tem que fazer a seguinte reflexão: mostra o quanto a gente é frágil. Se fôssemos um país forte, nós teríamos apenas uma moeda. Bom, toda essa calamidade econômica que o país viveu ao longo dos séculos proporciona oportunidade para os colecionadores de hoje. Mesmo sendo um mercado ainda restrito no Brasil, vem ganhando espaço. Camisetas, carrinho, dinheiro antigo, mas agora a gente te traz uma coleção que não é muito comum por aí, a de lâmpadas. Tem uma, inclusive, que tem mais de 100 anos. Dá só uma olhada. Elas até podem passar despercebidas, mas fazem uma diferença enorme na nossa vida. Por isso, não é de espantar que tenha conquistado alguns admiradores por aí. Todo mundo gosta de alguma coisa, mas algumas pessoas gostam tanto que acabam colecionando. Esse é o caso do Newton, que coleciona lâmpadas. Newton, tu já deve ter ouvido essa pergunta 1 milhão de vezes, né? Mas eu vou te perguntar de novo. Por que lâmpadas? Lâmpadas. As lâmpadas são da minha área, a qual eu trabalho há mais de 20 anos. Na área elétrica, gosto muito dessa área. Me despertou curiosidade pelo seguinte: como que funcionava a iluminação no tempo de 1910, 1920? Através dessa dúvida que me despertou essa curiosidade em também colecionar as lâmpadas, né? Isso mesmo, o Newton coleciona lâmpadas, mas já vou adiantando que não é qualquer uma não. São lâmpadas muito antigas, preferencialmente as que deram início ao consumo de luz elétrica no mundo. Essa aqui, por exemplo, tem mais de 100 anos, é de 1912. Se a gente considerar que a primeira lâmpada a funcionar no mundo foi acesa em 21 de outubro de 1879, dá pra ver que esse é um dos primeiros modelos, uma verdadeira relíquia. É uma lâmpada de filamento de carbono, uma lâmpada rara, ela veio até dos Estados Unidos também, com a embalagem original dela, né? Então na embalagem tem a data, né, de 1912, tem o fabricante, que era General Electric, na época era General Electric Mazda, né? GEM eles chamavam, né? General Electric Mazda. E é uma lâmpada de filamento de carbono, então de baixa potência, ela é 30 velas. Antigamente não se media por watts, né? Era por potência em velas, né? E é uma das mais antigas da coleção, né? Essa empresa, a General Electric, foi fundada pelo próprio Thomas Edison, um dos principais criadores e difusores da popularização da luz elétrica. E foi dessa mesma empresa que o Newton ganhou uma honraria. Eles descobriram a coleção e reconheceram ele como dono da maior coleção de lâmpadas do país. Hoje ele tem mais de 60 lâmpadas raras, nenhuma réplica e o mais impressionante, nenhuma queimada. Todas funcionam. E para isso acontecer, são muito bem cuidadas, claro, o que envolve muito teste e principalmente uma boa limpeza.
Para fazer a limpeza, em torno assim de... Você leva um dia inteiro hoje para fazer a limpeza, porque você tem que tirar de uma por uma, limpar com um produto próprio, né? Para não agredir a descrição, a marcação, onde que tem a potência, o fabricante dela. Então não é você pegar um álcool, qualquer produto que você vai passar ali, que você vai acabar danificando aquilo ali também, né? Não é só o vidro que precisa ser limpo. Então, para não danificar, tem que ter um cuidado. E também o cuidado para não quebrar, né? E para a lâmpada fazer parte da coleção, muita coisa importa. O primeiro fator é a sua idade. Ele procura saber a época em que elas foram fabricadas e utilizadas. O segundo fator é que se realmente ela é uma lâmpada feita de tungstênio, de filamento tungstênio ou carbono, e o terceiro fator seria o tamanho, né? E geralmente lâmpadas antigas, elas têm o formato e o tamanho diferente das lâmpadas da atualidade. O acervo tem lâmpadas que foram usadas em várias ocasiões diferentes. Algumas eram de aparelhos da medicina, outras do cinema. Já essa aqui era usada na iluminação pública de alguma cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. É uma lâmpada de 1.500 watts, incandescente, filamento de tungstênio, né? E aqui tem até algumas descrições de onde que ela veio, é Michigan, né? Estados Unidos, e fabricante ali, né? Não se fabrica mais igual a essas hoje? Não. Essas lâmpadas aqui são lâmpadas que pararam de ser fabricadas, né, em 1950, 1970 ali, parou a fabricação desse tipo de material aqui. Agora já deu para entender o porquê do Newton gostar tanto de lâmpadas. É que elas também contam um pouquinho da nossa história. E quando pergunto para ele se vale a pena... É um negócio assim que isso vai ficar pros filhos, vai ficar pros netos, e é um negócio assim que futuramente eu acredito que vai agregar valores, e hoje a coleção já tem um valor bem legal aí, porque é um item raro, né, de se encontrar mundialmente. Paixões por rádios e carros de corrida. Depois do intervalo, você conhece mais colecionadores aqui de Passo Fundo. A gente já volta. Já tem algo programado para o fim de semana? Olha só o convite que a gente te traz hoje. Olá pessoal, eu sou o Marcos Casanova, estou aqui ao lado do Diego Granza para fazer um convite para vocês. Nós estamos participando do projeto Música na Praça e vamos estar tocando no dia 4 de março às 18 horas no Sétimo Céu e também no dia 9 de março às 18 horas na Praça Santa Terezinha. Esperamos vocês lá. Um abraço! É através das ondas do rádio que a gente vai fazer agora uma pequena viagem no tempo. Vamos pegar carona com o saudosismo do César, que além de colecionador é um restaurador de rádios antigos. Veja em mais uma reportagem da série sobre colecionadores. É neste pequeno espaço que o César passa a maior parte do tempo. Como ele veio parar aqui, é uma longa história que nos remete a 1959. Lembro que em 1959 o meu pai comprou um rádio de válvulas, né, marca GE, com um olho mágico, que era um indicador de sintonia, uma coisa muito interessante. E eu fiquei impressionado em escutar a música, escutar a voz e as propagandas que naquela época o rádio colocava no ar, né? E eu sempre queria saber como é que aquilo funcionava. O tempo passou, mas a curiosidade não. Ele começou a trabalhar na Companhia Estadual de Energia Elétrica, o que aguçou ainda mais a curiosidade sobre o funcionamento do rádio. Então fez curso de técnico em eletrotécnica e olha só, com duração de 3 anos, fez também um curso de eletrônica, rádio e televisão por correspondência. E naquela época eu comecei a entender o funcionamento do rádio. E aí começou o interesse pelo rádio, comecei a entender como é que funcionava as ondas de rádio. E até que em Santo Ângelo, quando eu fui transferido para Santo Ângelo, depois de terminar o curso técnico, lá eu comprei o meu primeiro aparelho de som. O primeiro aparelho foi comprado em 1983. Era de um amigo da cidade de Santo Ângelo.
E por causa do péssimo estado de conservação, quase foi parar no lixo. A eletrola Telespark, de projeto alemão, mas de fabricação brasileira, é dos anos 50 a válvula. É a peça que abriu a coleção e deu início também à carreira de restaurador. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Gosto da música, gosto dos discos daqueles cantores antigos, todos aqueles cantores que fizeram sucesso nos anos 40, 50 e 60, né? Então eu tenho muitos discos guardados e aí tinha que ter onde tocar, né? Depois da Telespark, muitas outras peças chegaram. Comprada em Porto Alegre, esta é também dos anos 50, uma Siemens de projeto alemão e também de fabricação brasileira. Esta aqui, também vitrola e rádio, é uma Philips, projeto holandês de 1962. O César chegou a ter em torno de 120 peças restauradas na coleção, mas a falta de espaço o levou a se desfazer de muita coisa. Tem umas 15 peças aí que estão em pleno funcionamento entre rádios a válvula e transistorizados, né? Então eu tenho ainda mais de 60 peças para restaurar. Eletrola 5, mas entre rádios valvulados e mais transistorizados antigos, eu tenho mais de 60 peças ainda na fila da restauração, né? O aposentado é tão apaixonado por tudo isso que nos mostra este aparelho, parecido com o rádio de galena. É um receptor simples, de modulação AM, que não precisa de energia elétrica para funcionar. Conseguiu ouvir? Muito bem. É uma emissora, né? E aqui você muda a sintonia, só que ele tem uma faixa muito estreita ainda, sabe? Foi com um rádio de galena que os soldados americanos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra conseguiram algumas informações. Com esse receptor ele conseguia sintonizar a BBC de Londres, então eles sabiam até o dia que eles seriam libertados, que as tropas americanas já estavam cercando a região. E na fila do restauro, algumas peças nobres, como este holandês de 1937, um Philips de 1938, este aqui, mais moderninho, de 1960, e este que foi muito visto na série americana de televisão. O rádio era o preferido da família Walton. Alguém lembra? A família Walton. Pois é, o radinho que está em fase de restauração é modelo Walton, da marca Zenith. E cada um deles é um êxtase quando funciona. É uma alegria imensa quando o rádio funciona. Também da marca Zenith tem este aqui, de 1937. Eu acredito, Deise, que o rádio, como meio de comunicação, não morrerá jamais. Eu tenho essa esperança. Posso dizer que eu me considero um saudosista acentuado. É puro saudosismo. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. 128 carros de corridas juntos que retratam um pouco da história do automobilismo brasileiro da década de 1920 até os anos 2000. Na última reportagem da série sobre colecionadores, o maior acervo do automobilismo no país. O que faz o carro do filme Maverick, caçado no Brasil, estar nesta reportagem? Simples, meu caro. Esta máquina V8 da década de 1970 saiu daqui, do Museu do Automobilismo Brasileiro. E aqui está ele, com as cores originais. E aliado a este Maverick, uma infinidade de carros de corrida de diferentes épocas, formas, estilos e competições. Ao todo, são 128 carros distribuídos em 5 andares. A maior parte dos carros de corrida, eles são desmanchados, você não encontra eles prontos, né? Então, nós temos um trabalho assim, muito reconhecido a nível dos entusiastas no Brasil, do automobilismo, em função desse trabalho de garimpagem, de fazer o resgate, restauração e botar andar na pista. O Paulo é um entusiasta por carros de competição.
conhece como poucos o assunto e, ao longo de 30 anos, montou esta coleção que é referência para o automobilismo brasileiro. Este Opala foi campeão da Stock Car em 1987 e é só o início. Estes carros de corrida são das décadas de 1920 e 1930. E estes carros com um design diferenciado são as carreteiras, termo castelhano para chamar as corridas. Pelo Pampa argentino, estes carros atingiam velocidades altíssimas para a época, chegando e ultrapassando os 200 km por hora. Este carro de número 6 correu de 1946 aos anos 1960 e atingia, olha só, 240 km por hora. O museu tem ainda carros populares adaptados para competição, como Brasília, Fuscas, Escort, além de veículos customizados, criados de forma única, quase exclusiva. É o caso deste carro feito pelo mestre Tony Bianco. Este protótipo de competição se chama Fúria. É um carro com chassi tubular, suspensão por braços triangulares e motor de 2.150 cilindradas. O carro estreou na 1000 km de Brasília com Hugo Galina e Jaime Silva, no início de 1970. Este Fúria é de 1972. Tony Bianco esteve com o Paulo Trevisan em 2005 para a construção deste carro, um Carcará. Tony se baseou em fotos e no próprio conhecimento sobre o chassi para fazer uma réplica perfeita do carro original, que em 1966 estabeleceu o primeiro recorde de velocidade em linha reta. E ao meu redor, digo assim, eu tenho uma grande teia de entusiastas. O que aparece de novo no país, eu fico sabendo. Então, o fato agora de 4 anos atrás eu ter falecido, o mecânico principal, né, Marcos Horst, sem esse sujeito teria sido impossível de nós restaurar esse volume de carros. Tanto que afetou, nós temos em torno mais de 20, né, que precisariam um trabalho gigante, nós temos trabalho para o resto da vida, né, porque nós temos, primeiro, também a necessidade de você manter e deixar em condições de uso os carros que estão aqui. Porque há um desgaste, há um problema de oxidação, ressecagem de pneus, né? Então, o fato de eles ficarem parados ou raramente serem movimentados, esse é um complicador. O tricampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, também é lembrado pelo museu. Aqui está o Carmanguia, ano 1966, utilizado pelo piloto. Este carro chega a 160 km por hora em primeira marcha. Aqui tem também um andar inteiro de carros conhecidos como os Fórmulas. Lado a lado, os Fórmulas 3 originais, de Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. E nesta sala, a cereja do bolo do museu. No espaço das Maserati, 2 carros que juntos venceram 9 Grand Prix. Este de 1948 ganhou no mesmo ano 6 grandes prêmios europeus. Porque carro de corrida é completamente diferente de coleção de carro antigo. Eu aqui não trabalho, a gente não lida, como se diz, com cromados, com isso, com aquilo. Aqui a gente não tem restrição das pessoas, porque os carros são todos para andar. Então, de toda a frota, eu diria assim que praticamente 80% estão em condições de uso. Em 2007, mais precisamente, eu levei 12 carros também a Interlagos, 10 andaram. O Museu do Automobilismo Brasileiro não é aberto ao público, ao menos neste momento. Um dia, quem sabe, mas tem uma explicação para isso. Hoje, para abrir para o público, tem que ter aparatos de informação, teria que ter monitores, touchscreen, entendeu? O jovem hoje ele quer muita informação, ele não quer apenas olhar o carro, é um pouquinho diferente, né, a forma de... Então, o que acontece? Para deixar em condições, teria que fazer um investimento e os anos não estão sendo propícios para isso. De uns 2, 3 anos para cá, eu comecei a chegar à conclusão de que a minha tarefa mais importante de todas, né, realmente tem sido, e está sendo, é salvar esses carros. Porque tudo isso aqui estava virando lixo. E
o programa de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. A UPF TV está no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada pela sua companhia.